bem com vocês? Espero que sim. E aí, estão conseguindo fazer as atividades de revisões direitinho? Estão conseguindo estudar? Espero que sim também. Lindezas, olha só. Hoje nós vamos concluir a nossa revisão de português, tá? Então, hoje a Tia Aline trouxe para vocês 2 assuntos e nós vamos finalizar, então, a nossa revisão para a atividade avaliativa das próximas semanas aí de português, tá bom? Olha só, meus amores. Vou começar trabalhando com vocês ortografia já, Gé, Gi, Jó, Ju, tá? Este conteúdo se encontra no livro didático de vocês, nas páginas 68 e 69, ok? A Tia Aline hoje vai trabalhar com vocês pelo livro do professor, porque eu quero que vocês observem algumas coisas, tá? Então, vamos lá? Fiquem atentos, viu? Quando nós falamos de palavrinhas escritas com já, Gé, Gi, Jó, Ju, nós vamos entrar em outro assunto. Por quê? Algumas palavras, elas vão nos deixar com dúvidas se a gente vai escrever com J ou com G. Então, hoje nós vamos ver aqui quais são essas situações que a gente tem que prestar bastante atenção na escrita para a gente poder não escrever errado, tá? Então, olha só. O J, quero que vocês observem aqui com a tia Aline, ó. O J, ele vai ter o mesmo som diante de qualquer vogal. Então, observem aqui a pronúncia. Já, ó. Já, Jé, Gi, Jó, Ju. Ele vai ter um som de quê? De G, tá? De G. Olha aqui com a tia Aline. É isso que eu queria mostrar para vocês, que no livro de vocês não tem, tá? Então, olha só. Observem aqui com a tia Aline. G é um som mais fechado, tá vendo? Tem acento circunflexo, tá? E aí ele pode aparecer assim, né? Com qualquer vogal. Olha só. Com já, Gé, Gi, Jó, Ju, né? Alguns exemplos: jaca, jogo, juventude, Jeep, Jeg, enfim. Então, ele vai vir acompanhado por qualquer vogal, sempre tendo o som de G, tá? Só que também ele pode, né, ter esse som de G, só que escrito com a letrinha G e não com a letrinha J. Quais são esses casos que nós vamos ter esse mesmo som de G, porém escrito com a letrinha G? Ó, quando nós tivermos GE e GI, somente quando nós tivermos GE e GI, tá? Por exemplo, nas palavras tigela, gíria, nós vamos ter então esse som de G. Por isso que a gente pode ter dúvidas na hora de escrever as palavras, tá? Então, pode ser que a gente tenha uma palavra, por exemplo, jiboia. Jiboia. Ai, meu Deus, jiboia se escreve com J ou com G? Porque o som que tá fazendo é de G, mas nós escrevemos com J, tá? Então, vocês têm que ficar atentos. Por exemplo, na palavra Jeep também. Ó, Jeep, Jeep. Ai, gente, será que é com G ou com J? É com G, tá? Nas palavrinhas, ó, tigela, ai, tigela, 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 tigela. Tem som de J, né? De G. Mas se escreve com G mesmo e não com J, tá bom? Então, vocês têm que ficar atentos mesmo, ok? Então, vamos lá. Olha só, aqui nós temos algumas palavrinhas, ó. Jacaré, jegue, jipe, joelho, jujuba, jaca, sujeira, canjica, jogo, juiz. Então, o J, ele vai vir acompanhado por qualquer vogal e vai ter sempre o som de X, ok? Nas palavrinhas, né, que o J está acompanhado das vogais E e I,
realmente são nessas palavrinhas que nós vamos ter muitas dúvidas. Por exemplo, jegue, jipe, canjica, sujeira. A gente vai ter dúvidas aí na hora de escrever se é com J ou com G, mas é com J, tá, amores? Então, por isso que vocês têm que ter o hábito de fazer leituras, ok? Aqui embaixo, nós temos alguns meses do nosso ano. Todos eles, né, que tem esse som de G, se escreve com J. Janeiro, junho, julho, tá? Nomes: javali, jegue, jararaca, tudo com J. Alguns nomes de pessoas: José, Júlia, João, também com J, tá? Aqui, amores, é só alguns exemplos para vocês verificarem, né? A escrita, que é realmente com J e não com G, tá? Aqui nós temos palavrinhas apenas escritas com J, tá? Só que é o que a Tia Aline falou. Vocês não podem confundir, né, na hora de escrever, porque realmente vai bater uma dúvida. Se é com J ou se é com G. Nesse caso aqui, nós temos palavrinhas apenas com J. Ó, queijo, jiboia. Jiboia, amores, é uma das palavrinhas que mais que mais nos deixa com dúvidas, porque realmente, ó, G, esse som parece que é realmente G, mas é com J, tá? Abajur, laranja, caju, jabuti, tá? Então, é tudo com J, ok? Aqui embaixo, nós temos até uma regrinha que essa eu posso passar para vocês agora, tá? Nós temos sim, amores, na língua portuguesa, diversas regras, né, de escritas relacionadas à palavrinha G e J. Porém, vocês só vão estudar essas regras quando vocês estiverem lá no 7º, 8º, 9º ano, tá bom? Agora, no 3º ano, a Tia Aline não pode passar para vocês essas regras, porque são muitas regras e são regras complexas, tá bom? Então, realmente vocês só vão saber escrever fazendo leituras, tá? Ok? Então, vamos lá? Olha só, mas essa regrinha aqui, a Tia Aline pode falar com vocês. Olha só, nós temos aqui algumas palavras escritas com J, tá? E nós temos palavras derivadas. O que são palavras derivadas? Palavras que são escritas através de outras, tá? Por exemplo, nós temos aqui a palavra jeito. Da palavra jeito, nós podemos, a partir da palavra jeito, nós podemos escrever outras palavrinhas. Por exemplo, jeitoso, ajeitado, tá vendo? Nós temos a palavra laranja. A partir da palavra laranja, nós podemos escrever outras. Laranjada, laranjinha, alaranjado, laranjeira, tá vendo? Então, essas palavrinhas aqui, elas são, né, oriundas, elas são derivadas, elas vêm de alguma outra palavra, tá? Por exemplo, ó, nojo, nojento, nojeira, loja, lojista, lojinha, beijo, beijinho, beijoca, beijoqueiro. Então, olha só, se essas palavras de origem são escritas com J, as palavras que serão, né, derivadas, que são derivadas, também vão ser escritas com J, tá? Então, prestem atenção. Se a palavra principal, né, a palavra de origem, for escrita com J, as palavras que são derivadas também vão ser escritas com J, tá bom? Não tem como eu escrever laranja com J e laranjada com G. Tem? Não tem. Eu vou acompanhar a palavra principal. Eu vou acompanhar a palavra de origem, tá? Nojo. Não tem como eu escrever nojento com G, né? Nem nojeira. Eu tenho que escrever com J. Por quê? Porque a palavra de origem, a palavra principal, ela está escrita com J. Bom? Loja. Quando eu for escrever lojista, lojinha, eu tenho que escrever com J. Por quê? Tem que acompanhar a palavra principal. Tá bom? Então, isso daqui é uma regrinha. Se a palavra de origem estiver, né, for escrita com J,
todas as palavras derivadas também serão escritas com J, tá? Então, é isso que a tia Aline queria falar com vocês, tá bom? Ó, cereja escreve com J, jabuticaba, caju, jaca, enfim, nós temos aí várias palavrinhas escritas com J. E vocês realmente têm que tomar cuidado, porque pode confundir, né? Pode nos confundir na hora de escrever, se é com J ou com G. Então, fica aí a dica para vocês fazerem sempre leituras para vocês aprenderem a escrever corretamente as palavras. Tia, mas se tiver um dicionário perto de mim na hora, eu posso pesquisar no dicionário? Pode. O dicionário é para isso, para a gente pesquisar as palavras, né? Não somente saber o significado delas, mas também saber como que se escreve aquela palavrinha. Tá bom, amores? Então, não confundam, viu? Palavrinhas escritas com J com palavras escritas com G. Tia Aline não pode entrar muito em detalhes em palavrinhas escritas com G neste momento, porque senão vai confundir vocês, bom? Mas eu queria que vocês visualizassem aqui no livro do professor, né, alguns pontos, tá bom? E aqui nós temos várias palavrinhas escritas com J. Então, fica a dica para vocês fazerem leituras, viu? Ok? Então, agora, amores, nós vamos passar para outro conteúdo. Nós estudamos também o uso da cedilha e o uso do tio, tá? Então, esse conteúdo está na página 74 e a tia Aline também deu essa folha aqui para vocês colarem no caderno de português de sala de aula, tá bom? Então, a tia Aline vai fazer a leitura aqui com vocês dessa folha. Eu vou explicar para vocês novamente, né? Eu vou pincelar os principais tópicos aqui nessa folha, tá? Mas deem uma lida também no livro didático de vocês na página 74, tá bom? Então, vamos lá? O uso da cedilha. A cedilha, amores, é o C, né? Com esse sinal gráfico embaixo do C, tá vendo? Então, é um C com o sinal gráfico embaixo. Ela é usada apenas no meio de palavras. Então, nunca a gente vai começar uma palavra com cedilha. Não tem condições de a gente começar uma palavra com cedilha, tá? E a cedilha, ela sempre vai vir junto das vogais A, O e U, tá? Então, amores, não existe palavras que a cedilha vai vir acompanhadas das vogais E e I, tá? Somente das vogais A, O e U, ok? E apresentando o som C. Esse som C, nós também temos ele com SS e S no início de palavras. Então, vocês têm que tomar cuidado para não confundirem na hora de escrever palavras que se escreve com cedilha, vocês escreverem com SS ou com S, tá? Por quê? Por exemplo, nós temos uma palavrinha que se escreve assim, ó. Ó, assunto. Tá vendo? Assunto. Esse C aqui, ó, C, também é indicado pelas letrinhas SS. Então, assunto se escreve com SS e não com cedilha, ó. Eu não escrevo assunto assim, tá? Apesar de ter o mesmo som, a grafia, né, a escrita é diferente, tá? Então, não confundam, ok? Por exemplo, ó, seta. Palavras que se iniciam com S também tem um som de C. Ó, seta, ó, C. Tá vendo? Seta. E eu não vou escrever seta. Primeiro que aqui de cara a gente já sabe que não é com cedilha. Por quê? Porque cedilha, a gente nunca pode começar uma palavra com cedilha. E segundo que a cedilha não pode vir acompanhada da vogal E.
Então, a gente já sabe que não é com cedilha, tá? Apesar de ter o mesmo som, é impossível de ser escrito com cedilha, ok? Então, fiquem atentos aí, porque a cedilha tem o mesmo som que SS e S quanto a isso, tá bom, amores? Fica a dica aí para vocês, tá? Não confundam, viu? Então, vamos lá. Alguns exemplos de palavras escritas com cedilha: açúcar, açaí e açougue, tá? Ó, açúcar, ó o C, ó o som do C. Açaí e açougue, bom? Então, nós escrevemos com cedilha, tá? Então, ó, nós temos aqui algumas informações importantes. Nunca se inicia uma palavra com cedilha. O cedilha só pode vir acompanhado das vogais A, O e U. E cuidado para não confundir palavras escritas com SS e S no início de palavras, porque tem o mesmo som de C, tá? Então, fica aí o alerta para vocês e tenham um hábito de leituras, tá? Para vocês saberem como se escreve uma palavra corretamente. Agora vamos lá para o uso do tio. O tio, amores, é um sinal gráfico, ele não é um acento, tá? Ele é esse sinal gráfico que está entre parênteses, parece uma minhoquinha, né? Então, o tio não é um acento, e sim um sinal gráfico. Ele serve para indicar a nasalidade e na língua portuguesa, tio aparece em cima das palavras a e do o, tá? Ele sempre vai aparecer em cima das vogais a e o. Então, não é em cima das vogais i, não é em cima das vogais e u. Então, vocês têm que prestar atenção, porque na hora de escrever, o tio tem que ficar ou em cima do A ou em cima do O. Então, não é em cima do E, não é em cima do I, não é em cima do U, é em cima também de uma consoante, tá bom? Então, vocês têm que observar isso, tá? A vogal com tio se junta a outras letras nos seguintes casos: ans, an, ans, ãos, ons, oin, oin. Porque quando essas palavras também forem para o plural, o tio vai permanecer, tá? Então, observem aqui, ó, lã, anã, fã, anciãs. Mãe, pães, cães, guardiães. Palavras, então, aqui no plural, ó, também acompanha o tio, tá, amores? Então, o tio permanece aí, tá? Cãibra, cãibro, zaimbo, cãibreiro, instrução, aclamação, adesão, bênçãos, ambições, soluções, calções, compõe, tá? Então, prestem bastante atenção na escrita, né, das palavras que tem o tio, tá? Então, o tio sempre tem que ficar em cima do A ou do O, e não em outras vogais ou consoantes. Então, presta atenção, amores. Por que o tio ele tem um som de nasalidade? Por quê? O som nasal é aquele som que sai pelo nariz e pela boca, tá? Por exemplo, prestem atenção e repitam aí, ó. Anão, camarão, mãos, põe, balões, compõe, tá? Então, esse som nasal é um som que sai do nariz, né, juntamente com a boca, simultaneamente, tá? Por isso que a gente fala som de nasalidade, ok? E é isso, meus amores. Aqui nós temos algumas palavrinhas no singular e no plural, né? Por exemplo, maçã, maçãs,
botão, botões. Aqui nós temos algumas modificações, tá vendo? Ó, botão e botões. Nós tiramos o A, né? E acrescentamos o E e o S, tá bom? Mãe fica mães, mão fica mãos, põe fica põe, mas sempre que essas palavrinhas forem passadas para o plural, o tio vai permanecer, tá? E é isso, meus amores. Então, não tem muito mistério aqui mesmo, né? É um conteúdo que vocês têm mesmo que ter esse hábito de fazer leituras para poder aprender a escrever corretamente as palavras, tá bom? Dei uma ida na página 74 para vocês darem uma lida nesse assunto por lá também, tá joia, amores? Façam as atividades de revisões direitinho e é isso. Eu creio que vocês farão uma ótima atividade avaliativa de português, mas antes dessa atividade avaliativa nós vamos ter mais uma aula aí de revisão. E se vocês tiverem dúvidas, pode me ligar, pode me mandar mensagem, a Aline está aqui à disposição de vocês, tá? Bom estudo para vocês, tenham um ótimo dia, fiquem com Deus e até breve, se Deus quiser. Beijo.